Ao casal feliz! Alguém gritou. E eu vi a mão da minha sogra pairar sobre a minha taça de champanhe, por tempo demais. Meu coração parou. Vi seus dedos tremerem. Vi algo pequeno cair da palma dela direto no líquido borbulhante. Ela fez isso com tanta naturalidade, como se apenas ajeitasse um guardanapo. Mas eu vi. Eu vi tudo. Meu nome é Tessa, e fiz 26 anos há 3 semanas. Hoje deveria ser o melhor dia da minha vida. O meu casamento em Columbus, Ohio. O salão da recepção estava lindo, decorado com rosas brancas e luzes cintilantes, exatamente como eu tinha sonhado. Meu novo marido, Ethan, estava do outro lado da sala, rindo com seus amigos da faculdade, completamente alheio ao que sua mãe acabara de fazer. E lá estava eu, sentada à mesa principal, encarando a minha taça de champanhe envenenada, enquanto todos ao redor se preparavam para o brinde. Minha sogra, Diane, nunca gostara de mim. Desde o momento em que Ethan me levou para casa, 2 anos atrás, ela deixou claro que eu não era boa o suficiente para o filho precioso dela. Eu trabalhava como professora do jardim de infância, o que aparentemente não era impressionante o bastante. Ela queria que ele se casasse com alguém do clube de campo, alguém com um sobrenome famoso e uma conta bancária milionária. Em vez disso, ele escolheu a mim, uma garota que crescera em um apartamento de 2 quartos e que pagara os próprios estudos. Diane tentou de tudo para nos separar. Ligava para o meu trabalho apenas para criticar meu cabelo, minhas roupas, minhas escolhas profissionais. Organizava jantares elaborados e convidava as ex-namoradas de Ethan, sempre sentando-as ao lado dele enquanto eu ficava no outro extremo da mesa. Até tentou convencê-lo a adiar o casamento 3 vezes, dizendo que estávamos apressando as coisas, que precisávamos de mais tempo, que mal nos conhecíamos. Mas Ethan me amava e eu o amava. Ficamos noivos mesmo assim, marcamos a data mesmo assim, e hoje, apesar de todos os esforços dela, nos casamos. Olhei para Diane, sentada ao meu lado, com seu vestido de grife caríssimo e um sorriso falso colado no rosto. Ela tinha estado estranhamente quieta durante a cerimônia, o que deveria ter sido o meu primeiro sinal de alerta. Diane nunca ficava em silêncio. Sempre tinha algo para dizer, alguma observação ácida para me diminuir. Mas hoje ela mal me dirigira a palavra. Apenas me observava com aqueles olhos azuis frios, esperando alguma coisa. Agora eu sabia o que ela estava esperando. O brinde estava prestes a começar. O padrinho, Jordan, levantou-se com a taça erguida, pronto para o discurso. Todos na sala pegaram suas taças de champanhe. Minhas mãos tremiam enquanto eu encarava a mesma que Diane havia manipulado. O que quer que ela tivesse colocado ali, não poderia ser coisa boa. Minha mente disparou. Deveria dizer alguma coisa? Denunciá-la ali mesmo, na frente de todos? E se eu estivesse enganada? E se fosse apenas um fiapo de guardanapo ou uma migalha dos aperitivos? Eu pareceria louca. Diane negaria tudo, e eu seria a noiva paranoica que acusou a sogra de envenená-la no próprio casamento. Não, eu não podia arriscar. Mas também não podia beber daquela taça. Então, fiz a única coisa que me ocorreu. Enquanto Diane se distraía, cumprimentando alguém da mesa ao lado, troquei rapidamente nossas taças. A dela estava logo ao lado da minha, idêntica em tudo. Mesmo champanhe, mesma quantidade, mesma haste de cristal delicado. Fiz o movimento rápido e suave, sem que ninguém percebesse. 1 segundo, a taça envenenada estava diante de mim. No seguinte, estava diante dela. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Segurei a taça que agora estava na minha frente, a original dela, e tentei parecer calma. Diane se virou novamente e pegou o que pensava ser a sua própria taça sem sequer olhar. Jordan começou o discurso. Ele falou sobre como ele e Ethan eram amigos desde o ensino médio, como nunca o tinha visto tão feliz quanto ao meu lado, como tinha certeza de que teríamos uma vida maravilhosa juntos. Todos riram das piadas, enxugaram lágrimas nos trechos mais emocionantes, e quando ele finalmente ergueu a taça para o brinde, a sala inteira se levantou. A Tessa e Ethan, disse Jordan. A Tessa e Ethan. Ecoou todo o salão.
Eu vi Diane levar a taça aos lábios. Vi-a dar um gole longo, quase metade de uma vez. E então tomei um gole minúsculo da minha, tentando não pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse trocado. O brinde terminou. As pessoas se sentaram novamente. A música voltou a tocar. Diane pousou a taça e sorriu para mim. O mesmo sorriso falso que sustentara o dia inteiro. Eu sorri de volta. E esperei. Nos primeiros 20 minutos depois do brinde, tudo pareceu normal. Diane ficou ao meu lado beliscando o salmão, conversando educadamente com os convidados da mesa. Elogiou as flores, comentou que a banda era aceitável, perguntou se eu já tinha enviado os cartões de agradecimento para o lado da família dela. Eu respondia com acenos, observando-a atentamente. Nada parecia diferente. Ela parecia bem? Talvez eu realmente tivesse imaginado tudo. Talvez fosse só poeira. Ou talvez ela tivesse tentado pegar outra coisa e eu interpretar errado. Comecei a me sentir ridícula por ter trocado as taças. Mas 30 minutos depois do brinde, algo mudou. Diane levantou-se de repente, cambaleando um pouco. O rosto estava ruborizado e os olhos, estranhamente vidrados. Piscou várias vezes, como se tentasse focar. E então, deu uma risadinha. Uma risadinha. Diane nunca ria, muito menos daquela forma. Diane, você está bem? Perguntei, tentando soar preocupada. Ela fez um gesto despreocupado. Estou ótima. Absolutamente fantástica. Já disse como você está linda hoje, Tessa? Você parece uma princesa. Uma princesa perfeita. Congelei. Diane nunca tinha me elogiado em 2 anos. Aquilo não era normal. Ethan se aproximou, percebendo o comportamento estranho da mãe. Mãe, a senhora está se sentindo bem? Oh, meu querido! Diane jogou os braços ao redor dele, quase derrubando-o. Meu lindo menino! Estou tão orgulhosa de você. E a Tessa? Tessa é maravilhosa. Eu a amo tanto. Ethan e eu trocamos olhares confusos. Aquela era a mesma mulher que passara 2 anos tentando nos separar. Agora, declarava seu amor por mim em frente a todos. Talvez fosse ali que tudo realmente começou a desmoronar. Talvez ela devesse se sentar, Ethan sugeriu, tentando acalmá-la. Mas Diane não escutava. Olhava ao redor do salão com olhos arregalados, como se visse tudo pela primeira vez. Esta música é horrível, anunciou em voz alta. Precisamos de algo melhor, algo divertido, algo para dançar. Antes que alguém pudesse impedi-la, arrancou os sapatos de salto e começou a dançar bem no meio do salão, em seu vestido caríssimo. Movia os quadris, erguia as mãos para o alto e cantarolava por cima da música lenta da banda, como se estivesse numa boate. Os convidados pararam. Alguns riram nervosos. Outros olharam horrorizados. Ethan tentou levá-la de volta para a cadeira, mas ela o afastou de maneira quase brincalhona. Dance comigo! Insistiu. Vamos lá, todos, vamos dançar! Eu deveria sentir pena dela. Deveria me preocupar. Mas só conseguia pensar no que ela havia tentado fazer comigo. Fosse o que fosse aquele pó, claramente era um tipo de droga. Algo para me fazer agir de modo estranho, envergonhar-me, arruinar meu próprio casamento. Talvez ela tivesse imaginado que eu brigaria com Ethan, ou diria bobagens diante dos convidados. Mas em vez disso, era ela quem se expunha ao ridículo. E eu, honestamente, não sentia culpa. O comportamento de Diane piorava a cada minuto. Tentou tomar o microfone do padrinho, Jordan, para fazer um discurso próprio, falando de forma incoerente sobre como o casamento era maravilhoso e como sempre soubera que Ethan encontraria o verdadeiro amor, mesmo tendo passado 2 anos sabotando nossa relação. Abraçou convidados aleatórios, elogiou roupas de desconhecidos e, em certo momento, tentou tirar uma selfie com o bolo do casamento. Ethan estava mortificado. O pai dele, Gregory, que conversava com convidados, correu para tentar controlar a situação. Segurou o braço da esposa, tentando conduzi-la para fora. Mas ela recusou. Por que todo mundo está tão sério? Protestou. Isso é um casamento. Deveríamos festejar, nos divertir.
Ela se soltou e cambaleou até o palco onde a banda tocava. Antes que alguém conseguisse pará-la, subiu ao pequeno tablado, quase tropeçando nos próprios pés. A banda interrompeu a música, sem saber o que fazer. Diane agarrou o microfone do vocalista atônito. Senhoras e senhores, disse, a voz ecoando nas caixas de som. Tenho algo muito importante para dizer. O salão silenciou. Convidados pegaram os celulares, gravando a cena. Ethan parecia querer sumir. Quero dizer, continuou Diane, oscilando sobre os pés, que não tenho sido muito gentil com minha nova nora. Fui má? Fui cruel? Uma verdadeira. Ela hesitou, procurando a palavra. Fui uma bruxa! Mãe! Gritou Ethan, correndo para o palco. Já chega! Mas Diane começou a rir. Uma gargalhada selvagem, descontrolada, que deixou todos desconfortáveis. E então, começou a cantar. Não apenas cantar, foi uma performance. Diane, de microfone em punho, começou a soltar a voz em Crazy in Love, da Beyoncé. Eu reconheci na hora. Tentava dançar, mexendo os quadris em movimentos completamente descoordenados, gritando a letra sem ritmo nem afinação. A banda olhava horrorizada. Os convidados boquiabertos. E eu, sentada com a taça nas mãos, lutava para não rir. Gregory subiu no palco, tentando puxá-la, mas Diane o afastou. Este é o meu momento, gritou no microfone. Todos merecem um momento. Arrancou o sapato que restava. O outro havia perdido em algum ponto da dança. E continuou descalça. Seu vestido luxuoso se sujava no chão do palco, o cabelo se desfazia dos grampos, a maquiagem borrava com o suor. E então, para piorar, ou melhorar, dependendo do ponto de vista, decidiu que o palco não bastava. Queria o público de perto. Desceu cambaleando e foi direto para a mesa do bolo. Não. Murmurei, incrédula. Mas sim. Subiu na mesa do bolo, ainda cantando e dançando, os pés descalços perigosamente próximos do nosso bolo de 3 andares, que custara mais do que meu primeiro carro. A mesa rangeu sob seu peso. Houve um grito da plateia. E então aconteceu. Diane tentou girar. Perdeu o equilíbrio e o pé foi direto na base do bolo. O glacê branco explodiu para todos os lados. Ela gritou, tentando se apoiar, mas acabou sentando no andar do meio. O bolo inteiro desmoronou, cobrindo-a de cobertura e pasta americana. O salão mergulhou no caos. Alguns correram para ajudar. Outros recuaram. E muitos não resistiram às gargalhadas. Uma tia de alguém filmava tudo com o celular. Diane estava sentada entre os destroços do bolo, cobertura no cabelo e no rosto, olhando em volta como se não entendesse como chegar ali. Eu só estava dançando, balbuciou a fala pastosa. Só queria me divertir. Ethan finalmente conseguiu alcançá-la, e junto com Gregory, a ergueu de dentro do bolo. Ela estava coberta da cabeça aos pés, parecendo saída de uma guerra de comida. Precisamos levá-la para casa, disse Gregory, envergonhado, o rosto vermelho. Mas a festa está só começando, protestou Diane, mesmo enquanto a arrastavam. Ainda sei todas as músicas de Single Ladies. E antes de sair, virou-se para a plateia e acenou teatralmente. Obrigada, vocês foram uma plateia maravilhosa. Não esqueçam de dar gorjeta aos garçons. A porta se fechou atrás deles, e o salão explodiu em murmúrios. Ninguém acreditava no que acabara de ver. Alguns se perguntavam se ela estava bêbada, outros se perguntavam se havia enlouquecido. Eu apenas fiquei sentada, ainda segurando minha taça, tentando processar. Parte de mim se sentia vingada. Diane colhera exatamente o que planejara para mim. Mas parte de mim sentia uma estranha culpa, como se eu devesse ter a confrontado desde o início, em vez de trocar as taças. Uma das minhas madrinhas, Sofia, se aproximou e sentou ao meu lado. Você está bem? Perguntou baixinho. Assenti. Acho que sim. Aquilo foi insano, disse, balançando a cabeça. Nunca vi nada parecido em toda a minha vida. O que você acha que aconteceu com ela? Hesitei. Deveria contar a verdade? Explicar o que tinha visto? O que Diane fizera? Como eu trocara as taças? Mas,
Antes que eu pudesse responder, Ethan voltou. Ele parecia exausto, envergonhado, completamente atordoado. Sentou-se ao meu lado e apoiou a cabeça nas mãos. Sinto muito, disse. Não faço ideia do que acabou de acontecer. Minha mãe nunca agiu assim antes. Alguma coisa deve estar errada. Talvez uma reação alérgica ou uma mistura de remédios. Ethan, interrompi suavemente. Preciso te contar uma coisa. Ele ergueu os olhos, cheios de preocupação. O que foi? Respirei fundo. Aquele era o momento em que precisava decidir se revelaria tudo. A verdade viria à tona de qualquer maneira, e eu queria ser eu mesma a contar. Pouco antes do brinde, comecei escolhendo as palavras. Eu vi sua mãe colocar algo na minha taça de champanhe. O rosto de Ethan mudou de confusão para descrença. E em seguida, horror. Tudo em questão de segundos. Está dizendo que minha mãe tentou te drogar no nosso casamento? Assenti. E tudo mudou. Ele ficou em silêncio, como se eu tivesse falado em outro idioma. Ao nosso redor, a recepção continuava. Música tocando, convidados murmurando sobre o escândalo, garçons tentando limpar os restos do bolo. Mas nós estávamos isolados em uma bolha de tensão. Isso é impossível, disse ele finalmente. Minha mãe pode não ser sua maior fã, mas ela não faria algo assim. Senti o peito apertar. Claro que ele não acreditava. Diane era a mãe dele. Eu era apenas a mulher com quem ele estava há 2 anos. Eu sei o que vi. Falei baixo, firme. Ela esperou você se afastar, até ninguém estar olhando, e deixou cair algo dentro da minha taça. Mas você não pode ter certeza, insistiu. Talvez tenha caído algo do teto, ou tenha sido reflexo da luz. Ethan, interrompi, encarando-o nos olhos. Você acha mesmo que o comportamento da sua mãe hoje foi normal? Acha que ela subiu no palco e cantou Beyoncé por vontade própria? Que destruiu o bolo por diversão? Ele abriu a boca para responder, mas a fechou de novo. Vi o conflito em seu rosto. Queria defender a mãe, acreditar que ela não era capaz de algo tão cruel, mas também havia testemunhado tudo. Mesmo que houvesse algo na bebida dela, murmurou. Isso não prova que foi ela mesma que colocou. Talvez alguém tenha feito uma brincadeira de mau gosto. As lágrimas ardiam nos meus olhos. Era o dia do nosso casamento, o dia em que prometêramos nos apoiar sempre. E ali estava ele, inventando desculpas para a mãe em vez de me ouvir. Eu sei o que vi, repeti. Se você não acredita em mim, temos um problema ainda maior do que a sua mãe. Antes que ele respondesse, Sofia voltou à mesa. Desculpem interromper, disse nervosa. Mas Gregory ligou. Eles estão no hospital com Diane. Parece que ela está piorando e os médicos querem fazer alguns exames. Ethan se levantou na hora. Preciso ir. Claro, falei, mesmo sentindo o coração afundar. Vá ficar com sua família. Ele se inclinou, beijou minha testa e prometeu. Depois conversamos. E foi embora, me deixando sozinha à mesa principal, enquanto a festa continuava sem nós. Sofia segurou minha mão. Quer me contar o que realmente está acontecendo? E eu contei. Tudo. Como Diane deixara cair algo na minha taça. Como eu trocara as bebidas. Como, ao tentar me atingir, ela acabara prejudicando a si mesma. Os olhos de Sofia se arregalavam a cada detalhe. Tessa. Isso é envenenamento. É crime. Eu sei, sussurrei. Mas não tenho provas. É só a minha palavra contra a dela. E ela está desacordada no hospital. Então precisamos de provas, disse Sofia firme. Onde está a taça que você trocou? Olhei para a mesa. As 2 taças ainda estavam ali, quase vazias, mas não totalmente. Apontei. Aquela, a que ficou na frente do lugar da Diane. Sofia pegou a taça com cuidado, segurando pelo pé. Precisamos guardar isso. Se houver algo aí dentro, o hospital pode testar. Mas... E se eu estiver errada? Perguntei hesitante. E se não tiver nada, e eu acusar minha sogra injustamente? Então os exames vão provar que você se enganou,
E todos vão saber que foi um erro honesto. Mas se você estiver certa, precisa se proteger. Assenti, reconhecendo que ela tinha razão. Sofia embrulhou a taça em um guardanapo e guardou. O resto da festa me pareceu sem sentido. Os convidados cochichavam, perguntando por Diane. Eu sorria e respondia apenas que ela não se sentira bem. Mas dentro de mim, crescia a certeza de que aquele brinde mudaria tudo. Às 9 da noite, meu celular tocou. Era Ethan. Tessa, você precisa vir ao hospital agora. Cheguei ao pronto-socorro de Columbus, ainda de vestido de noiva. Sofia me levou de carro e não me deixou ir sozinha. Todos nos olhavam quando atravessamos a recepção do hospital. Uma noiva correndo pelos corredores, como cena de filme dramático. Ethan estava na sala de espera, gravata solta, paletó no colo, os olhos exaustos. Estão fazendo exames, explicou sem rodeios. Já. Os médicos acham que ela ingeriu algum tipo de sedativo ou tranquilizante. Meu coração disparou. Aquilo confirmaria minhas suspeitas. Perguntaram se alguém poderia ter colocado algo na bebida dela. Continuou Ethan, me olhando de um jeito que gelou meu sangue. Você acha que fui eu? Perguntei indignada. Não, respondeu rápido. Mas. Você disse que trocou as taças. Se havia algo ali, então, foi ela mesma quem bebeu. Exatamente, retruquei. É o que venho dizendo desde o início. Gregory apareceu no corredor, o rosto abatido. Os médicos querem falar conosco, disse baixo. Fomos levados a uma sala de consulta, onde uma médica de jaleco azul se apresentou como doutora Patricia Lewis. O olhar dela era sério. Diane está estável, começou. Mas identificamos a substância no organismo dela. Lorazepam, conhecido pela marca Ativan. É um sedativo usado para ansiedade e insônia, mas em doses altas pode causar desorientação, perda de inibição, falta de coordenação. Gregory franziu a testa. Diane nunca tomou esse remédio. A dose não era terapêutica, explicou a médica. Era muito mais alta do que seria prescrito. Isso sugere que não foi ingerido voluntariamente ou não era destinado a ela. Todos me olharam. Eu respirei fundo. Eu vi Diane mexer na minha taça antes do brinde. Troquei nossas bebidas sem que ela percebesse. O que era para mim acabou sendo para ela. Gregory ficou pálido. Ethan parecia dividido entre choque e negação. Sofia deu um passo à frente e mostrou a taça embrulhada. Este é o copo que Diane usou. Se testarem, poderão confirmar a presença do medicamento. A médica pegou com cuidado. Vamos mandar ao laboratório. O silêncio pesou na sala. Eu sabia. Aquela noite ainda estava só começando. 45 minutos depois, a doutora Lewis voltou com os resultados preliminares. O olhar dela dizia tudo antes mesmo de abrir a boca. O exame confirmou resíduos de lorazepam na taça, disse. A concentração sugere pelo menos 3 a 4 comprimidos dissolvidos, quantidade suficiente para causar forte alteração em qualquer pessoa. O silêncio tomou a sala. Gregory afundou na cadeira, o rosto sem cor. Ethan fitava a médica como se o mundo tivesse desabado. E eu? Eu sentia uma mistura estranha de alívio e tristeza. Eu estava certa. Diane tentara me drogar, mas ser confirmada não trazia a satisfação que eu imaginara. Quero prestar queixa, declarei. O que ela fez foi crime, tentativa de envenenamento. Tessa, começou Ethan, a voz falhando. Não, Ethan. Ela arriscou minha saúde, minha vida, apenas para me humilhar. Isso não pode ficar impune. Gregory levantou-se abruptamente. Preciso de ar. Saiu sem olhar para trás. A médica pigarreou. Diane está acordada, mas ainda um pouco confusa. Se quiser falar com ela, pode. Ethan segurou minha mão, suplicando. Espere até amanhã. Dê tempo para todos processarem. Olhei para ele, para meu marido de poucas horas, dividido entre mãe e esposa. E cedi. Mas apenas por enquanto. Amanhã procuro um advogado. Naquela noite, no quarto de hotel, não houve lua de mel.
Ficamos sentados em lados opostos da cama, ainda de roupas de casamento, sem nos tocar. Sinto muito, murmurou Ethan. Eu devia ter acreditado em você desde o início. Por que não acreditou? Perguntei, não com raiva, mas querendo entender. Porque admitir significava aceitar que minha mãe não era quem eu pensava. Que ela estava te machucando e eu deixei. Que escolhi os sentimentos dela em vez dos seus, muitas vezes. Você escolheu. Concordei, fria. Ele engoliu seco. Vou passar o resto da vida provando que posso fazer diferente. Se você me permitir. Eu não consegui dizer sim. Apenas pedi tempo. Na manhã seguinte, Sofia me enviou um vídeo. Eu assisti e meu coração afundou. Diane em cima da mesa do bolo, cantando e dançando, antes de destruir tudo. O vídeo já estava viral. A legenda: Sogra do inferno, arruína recepção de casamento. Os comentários eram milhares. Alguns riam, outros a chamavam de bêbada, alguns até a defendiam. Mas aquilo era só o começo. Poucas horas depois, recebi uma mensagem anônima. Você fez isso de propósito. Trocou as taças para me humilhar. Vai pagar por isso. Era de Diane. Ameaça clara, sem remorso. Mostrei a Ethan. Ele empalideceu. Agora você vê quem ela é? E pela primeira vez, vi a convicção nos olhos dele. As notícias se espalharam. O vídeo viralizou, mas o que realmente destruiu Diane foi a investigação. O exame no copo, as imagens de segurança mostrando sua mão pairando sobre minha taça, o testemunho da irmã dela, Beverly, confirmando que vários comprimidos haviam sumido do frasco. A reputação de Diane desmoronou. O clube de campo suspendeu sua associação, a fundação de caridade a afastou do conselho, e até Gregory pediu separação, contratando advogado para proteger-se da vergonha pública. Dias depois, sentei no escritório de Patrícia, uma advogada criminal renomada. Você tem um caso sólido, disse ela. Evidências físicas, testemunhas, até mensagens de texto que mostram intenção. Diane será acusada formalmente. E foi. Poucos dias depois, a polícia bateu à porta de Diane. Ela saiu algemada, escondendo o rosto por trás de óculos enormes, os fotógrafos registrando tudo. O tribunal era frio, menor do que eu imaginava. Diane estava ao lado de um advogado de terno caro, o olhar fixo, as mãos tremendo. Declarou-se inocente. A fiança foi fixada em $50.000, depois aumentada para 100.000, com tornozeleira eletrônica e ordem de manter distância de mim. No entanto, o golpe final veio no dia da audiência preliminar. O promotor apresentou todas as provas: exames laboratoriais, vídeos de segurança, testemunhos de convidados. E, por fim, mostrou a mensagem de Diane para mim, aquela onde ela me ameaçava. A defesa tentou alegar coincidência, erro médico, até armação. Mas Diane cometeu o maior erro. Decidiu falar. Aquela garota arruinou minha vida. Gritou no tribunal, o rosto distorcido de ódio. Envenenou meu filho contra mim, destruiu meu casamento e agora me acusa de crimes. Ela nunca foi boa o suficiente. Eu só quis mostrar a verdade. O silêncio que seguiu foi absoluto. O próprio advogado dela abaixou a cabeça derrotado. O juiz respirou fundo e com voz gelada declarou: Senhora Williams, a partir das provas apresentadas e das suas próprias palavras, este tribunal a encaminha a julgamento. Naquele instante, percebi. Diane finalmente não tinha mais para onde fugir. O julgamento foi rápido. O júri deliberou por apenas 3 horas e a declarou culpada de todas as acusações: tentativa de envenenamento, agressão e imprudência criminosa. Na sentença, o juiz foi implacável. A senhora mostrou crueldade deliberada, ausência de remorso e desprezo pela vida da vítima. Sua posição social não a coloca acima da lei. Diane foi condenada a 3 anos de prisão, sem liberdade condicional, antes de 18 meses. Além disso, teve de pagar cerca de $40.000 em restituições. Pelo bolo destruído, pelas contas médicas e pelos meus honorários legais. Gregory concluiu o divórcio enquanto ela aguardava a sentença. O clube de campo a expulsou, a fundação apagou seu nome,
Os amigos se afastaram. A vida dela, construída em aparência e prestígio, ruía pedra por pedra. Diane cumpriu a pena integral. Saiu 3 anos depois, sem aplausos, sem luxo, vivendo anonimamente na Flórida, longe de Ohio. Ethan e eu seguimos em frente. Mudamos para Akron, começamos de novo. Tivemos uma filha, Sophie, e agora esperamos outro bebê. 5 anos de casamento. Não perfeitos, mas nossos. Às vezes o vídeo do desastre ainda circula online, legendado com frases como: "O karma existe. Eu não assisto mais. Não preciso. O que vivi já está gravado em mim." Naquele dia, quando troquei as taças, não busquei vingança. Apenas sobrevivi. Mas o que veio depois foi uma lição clara. Quem trama a ruína dos outros, cedo ou tarde, cava a própria queda. Aprendi que, muitas vezes, não é preciso procurar vingança. Basta deixar que as pessoas se destruam com as próprias mãos.